Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Nesses dias que estive viajando, muitas coisas foram proveitosas demais para o meu coração, para a minha vida. Eu estive em lugares extremamente lindos, bonitos, lugares com determinados cenários que só em estar naquele lugar já trazia descanso à minha alma, descanso ao meu corpo, descanso à minha mente. Como também estive em lugares que, sem muitas palavras, nós começávamos a entender. E eu mesmo, lá no fundo do meu ser, começava a perceber que algo não estava bem com aquele ambiente e com aquelas pessoas. Havia uma mensagem silenciosa, havia uma mensagem extremamente intrínseca de que havia um desconforto. Existia uma dor, um desespero, uma amargura naquele ambiente. E hoje eu gostaria justamente de falar sobre amargura. Enquanto caminhava nessas pistas, nesse período de férias, algo chamou muito a minha atenção. Um caminhão grande estava à minha frente e uma frase no fundo desse caminhão: mantenha a distância, produto altamente tóxico. E eu fixei aquilo na minha mente enquanto dirigia e cheguei à conclusão de que na minha vida emocional, na minha vida espiritual e na minha vida de forma mais ampla possível, eu preciso ter cuidado com algumas substâncias tóxicas. Eu preciso manter distância. E a amargura deve estar longe de mim. Observe que eu não estou falando que eu preciso jogar fora o amargurado, a amargurada. Eu não estou dizendo que eu preciso manter distância de uma pessoa amargurada. Eu estou falando que eu preciso manter distância da amargura. E isso é por demais importante. Muitas vezes nós não entendemos, mas uma pessoa amargurada é uma pessoa infeliz, é uma pessoa descontente. Uma pessoa amargurada é uma pessoa que não se aceita naquele momento. E porque não se aceita, não aceita o que está à sua volta. Uma pessoa amargurada, ela tem um leque de reclamações, de murmuração. Eu diria que a amargura é um veneno interno que afeta todo o nosso viver externo. E porque eu estou amargurado, estou infectado, estou contaminado, eu contamino. É como se eu estivesse vivendo um caos, um apagão na minha alma, e isso reflete no meu dia a dia. Então, uma pessoa amargurada é uma pessoa que tem um processo longo de tristeza, embora esteja, às vezes, até sorrindo. É uma pessoa que vive um quadro crônico de angústia. É uma pessoa que vive aflições indizíveis, incontáveis. Não dá para explicar o que acontece dentro de uma pessoa dessa. Então, uma pessoa amargurada é uma pessoa tão ferida que, sem querer, ele fere até com as palavras. Ele maldiz a vida. É uma pessoa insatisfeita, irritadiça. É uma pessoa sem contentamento, descontentamento geral. É uma pessoa que tem uma espécie de tristeza que ultrapassa a tristeza normal, natural. É uma pessoa que tem algo dentro de si que, onde chega, contagia, contamina. A amargura é uma doença da alma. A amargura é uma doença que demonstra claramente que esta pessoa precisa de socorro. Talvez ela nem perceba, mas uma pessoa amargurada precisa de socorro urgente. As suas memórias emocionais, as suas feridas são renovadas a cada dia. Uma pessoa amargurada, ela talvez até num processo inconsciente, diariamente ela renova suas feridas. E eu preciso te dizer que a palavra de Deus diz que o que deve se renovar a cada manhã em nossa vida não é a amargura. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã, elas não têm fim. Ou seja, se você for ler esse texto lá em Lamentações, capítulo 3, verso 23, você vai perceber que é uma ideia de Deus, de que você seja invadido diariamente pelo contentamento e pela misericórdia de Deus. Então, a presença de uma pessoa amargurada, ela certamente vai contaminar um ambiente. E as pessoas sensíveis na sua espiritualidade, as pessoas que têm um contato diário com Jesus, mesmo com muitas dificuldades, muitos problemas e muitos erros, mas uma pessoa, eu diria, com visão espiritual, ela pega rapidamente o estado de uma pessoa amargurada, ela entende rapidamente. Nem todo mundo entende, mas quem tem essa sensibilidade espiritual, ou pessoas que têm uma sensibilidade emocional, elas conseguem decifrar o que é, quem é o quadro de uma pessoa amargurada. Então, como eu disse, são pessoas com assombrações na alma.
com perfumes que estão podres dentro de si. Uma pessoa amargurada, ela carrega defuntos em sua alma. E o que mais me impressiona é que muitas pessoas vivem assim sem saber. Pessoas que não conseguem sorrir, se alegrar, elogiar. Pessoas que não conseguem enxergar nada em lugar algum. Pessoas que olhar é apenas a crítica, é apenas o lado negativo. Elas olham para o céu e veem uma nuvem, ela diz, vixe, vai chover. Elas veem as estrelas, elas não conseguem enxergar o brilho. Se uma criança chora, elas não celebram a vida. Elas reclamam do choro de uma criança. Então, uma pessoa amargurada é uma pessoa que está num estado de falência emocional. Eu diria até que é uma falência espiritual. Gente cujo corpo ainda está caminhando, mas a alma e o espírito estão dentro de um caixão, existencialmente falando. Então, quando o coração é ferido, acontecem mutilações da nossa alma. Para você ter ideia, uma pessoa amargurada, ela carrega tanta amargura no seu ser que ela é, espiritualmente falando, uma pessoa tetraplégica. Ela consegue fazer quase nenhum movimento. Uma pessoa amargurada, ela está numa cadeira de rodas emocional e precisa de alguém que empurre. E geralmente, como ela não tem pessoas perto de você, o que é que elas fazem? Elas são empurradas pela sua dor. Elas são empurradas pelos seus discursos duros. Gente que nem percebe que vive vida de amargura. Gente que acorda triste. É normal de vez em quando você acordar triste, mas gente que só acorda triste. Gente que só dorme cansada, com a alma cansada. Gente que não consegue renovar as amizades. Gente que não consegue suportar traições. Gente que não consegue suportar dores. Elas não conseguiram ainda transformar os seus traumas em experiências. Elas são pessoas que o tempo todo se auto-vitimizam. Elas procuram terceirizar as dores, terceirizar as culpas. E por causa disso, se torna mais do que amargurado. Se torna um amargurador. Gente que, além de ser amargurado, amargura outros. Eu vou gravar 2 gotas, se Deus quiser, sobre amargura. Mas eu gostaria que você não pensasse em outra pessoa. Pensa em você. Mas, pastor, eu não sou uma pessoa amargurada. Mas veja se você não tem focos de amargura. Se em algumas situações você demonstra amargura enorme. Se com algumas pessoas você historicamente já demonstra uma grande amargura. Tá bom? Deus, nessa primeira gota sobre amargura, eu te peço, me ajuda a vasculhar minha alma, meu coração e a minha fé, para que eu não seja uma pessoa amargurada, um pastor amargurado, um pai amargurado, um homem amargurado, um ser amargurado. Eu quero ser uma pessoa que derrama vida na vida das pessoas. Em nome de Jesus. Amém.